Fala aí, pessoal. Hoje aqui deveria ser uma mesa redonda, né, cara? Essa mesa aqui ela não tá muito temática, mas a ideia é falar aqui sobre esporte, sobre no clima de Copa do Mundo, falar sobre finanças, investimentos e falar sobre esporte que tá convidado aqui. Na verdade, tô cercado de atletas hoje aqui, né? Tirando eu, só tem atleta na mesa, né? Brunão, Renanzão e o grande Andrigo. Fala, Andrigão. Fala, moça. Muito bem-vindo mais uma vez aí, de volta aqui com a gente. Andrigo, que ele é atleta profissional, tá arrebentando na Coreia, já jogou aqui no Brasil em vários grandes clubes. Andrigão, conta um pouquinho pra gente aí, pra galera que tá nos ouvindo, o histórico do Andrigo como atleta. Até chegar na Coreia, passou por muito time bom, hein? Já tá um pouquinho longa, né, a história. A gente vai envelhecer, né? Mas primeiro é um prazer estar aqui de novo, depois de quase um ano aí, né? Tá vendo aí a rapaziada e poder até atualizar, né, dessa experiência internacional aí que eu tive. Então eu comecei a base no Internacional, né? Já otimizando o tempo, né? Eu já comecei a base, eu jogava antes mais novo futsal e viajava, né, pra jogar em tudo que era lugar onde tinha eu ia jogar. E aí depois eu fui pro Internacional, ficava viajando 3 vezes na semana para poder jogar, porque eu não tinha idade para morar no alojamento. Aí quando tive a idade, né, que eles colocam lá para poder morar em alojamento, eu fui pro Inter, definitivamente morando. Então fiquei dos 11 até os 21 anos no Internacional, foi onde eu me profissionalizei, onde eu tive, né, grandes momentos, né, um lugar onde Se projetou pro futebol, onde de forma geral, né? Foi onde exato. estourou. Foi lá onde eu me profissionalizei, onde fiz meu primeiro gol no profissional, né, construí a minha história desde novinho. Passou o ano, fui pro Atlético Goianiense em Goiânia. Depois eu joguei no Ceará. Do Ceará eu fui pro Sport Recife. Sport Recife eu joguei em Salvador, no Vitória. No caso eu fiquei um tempinho bom ali no Nordeste. Do Vitória eu fui pro Figueirense. Aí no outro ano eu joguei no CSA. Depois no Guarani. E agora no Anyang, na Coreia do Sul. Que bacana, show de bola. E aqui eu falei sou atleta, que o Brunão também fez ali, né, do Brunão? Seu tour pela... Fiz até a categoria de base. Fiz Jogo, até a categoria de base. Você é que ano, Rodrigo? 95. 95. Sou 93. Você disputou a Copa São Paulo de 2011? Eu joguei 2 Copas São Paulo em 2011. Agora eu não vou lembrar de cabeça qual foi o ano. Uma chave que o Inter jogou em Piracicaba. Não foi a minha, o mas... Alisson era o goleiro. Meu irmão jogou essa aí. Meu irmão deve ter jogado essa aí. Então foi uma experiência assim, bem legal. Eu cheguei à categoria de base até ali, sub-20, me profissionalizei no Guaçuano, finado Guaçuano de Mogi Guaçu. E aí não deu certo porque estou aqui. Mas a história é boa. Tudo tem um porquê. Mas você não jogou contra o Alisson direto? Jogou contra o Alisson? Sim. Não apaixonou? Então, na época não era o Alisson, era o Alisson sem os milhões, né? Agora... Entendi. Sem todos os produtos, né? Época de base, todo mundo correria, né? Então, não é vaidade, né? Entendi. Agora é outro Alisson. Né? Se fosse hoje... Hoje nem jogaria, né? Ficaria só ali. Que posição você jogaria? Zagueiro, fica mais próximo ali do cara possível. Até pena de chutar no gol. Imagina um time com o Alisson e o Breia. Pô, o Breia que tá... Depois eu vou ver esse vídeo aí, Breia. Vai dar corte isso aqui. Imagina, difícil, hein? Só. Renanzão, futebol, Renanzão é bodybuilder, né, Renanzão? Você não tá muito pro... O Brunão pode falar, a gente brinca um pouquinho no futebol, não, a gente tá montando um timinho aqui porque a gente gosta. O Brunão, a gente fala, né, o Brunão é o cara do drible, colocou a bola ali no pé dele, o bicho é liso, é rápido. Mas colocou aqui no pé, é chute pro gol. Aqui é o finalizador. Você levou pra Coreia lá, Rodrigo. E aí você dá as assistências pra ele. Show de gol lá. A gente tava conversando aqui nos bastidores lá que, pô, tem uma galera lá que não é tão adaptada. Então a gente aqui, o brasileiro, a gente tem a fama, né, de jogar um pouquinho melhor. O brasileiro se entende. A minha contribuição vai ser no pós-jogo, beleza? Tá bom, pra alguém tem que cuidar da carne, alguém tem que cuidar da carne, é isso aí. É o mais importante. Não dá, o mais importante de todo, pô. Mas no fute lá que fui com os caras, você acha que eu joguei bola? Fez nada. Não, vou jogar bola com... Os caras tem o casaco, tem 8 pulmões, cara. Os caras correm, atleta. Eu fui fazer ali vinagretezinho e tal. Mas tá certo. Tá ótimo. Cada um na sua área. Você falou da tua trajetória no futsal. O futsal, ele tem uma importância muito grande, né, nessa formação. Assim, você vê hoje o teu perfil como atleta hoje, de um meio ali, criativo. O futsal tem uma importância gigante nessa tua formação, né?
Tem, é uma coisa que eu sempre indico, né, principalmente para os pais, né, para a família, de colocarem os meninos para jogar futsal, porque futsal é um espaço curto, precisa se virar, né, num curto espaço e também em pouco tempo. Tudo muito mais rápido do que no futebol de campo, então te dá uma noção melhor, né, de drible, de saída, assim, né, de um lugar apertado. Então, indico, que eu acho que me ajudou muito, né, ajuda muitos jogadores aí. Isso aí é um fato, né, não tô inventando, isso é um fato, né, todo jogador que passou pelo futsal, tu consegue ver que eles conseguem se virar melhor num curto espaço. Que bacana. E nessa tua trajetória você conheceu muita gente aí no futebol. Acho que o futebol ele aproxima você de não somente de pessoas do futebol, mas pessoas importantes da sociedade no geral. O futebol tem essa possibilidade, né? E, Rodrigo, como começou a tua relação com o dinheiro? Ainda novo? Como foi o gatilho? Alguém chegou, conversou contigo? O que despertou você a ser esse cara que, assim, notoriamente, cara, é um cara diferente da média dos atletas no que diz respeito à gestão financeira? Então, desde novo, eu comecei eu já sabia o valor do dinheiro porque eu trabalhava, né, entre aspas, trabalhava numa vizinha minha, onde ela tinha um negócio de sapato lá, e eu, né, ficava puxando fio, aí queimava fio na lamparina, essas coisas. E tinha até meu estilete lá personalizado, que eu usava um tesourinho assim. Aí eu ganhava o meu saláriozinho lá no final do mês. E eu sabia, né? Se eu gastasse tudo. E eu sempre falo, né? Era quando eu nunca passei fome, né, em casa, né? Meus pais sempre fizeram de tudo, né? Pra nos dar o que eles podiam, né? No momento. Mas quando eu podia escolher alguma coisa ou outra que comer era principalmente quando eu trabalhava, né? Então quando eu tinha aquele dinheiro. E aí eu já via a importância, né, sobre guardar. Eu não guardava, mas eu já via a importância. Porque é difícil, né, uma criança ali, 9 anos, 10 anos, né? Sim. Então, mas aí depois, né, quando eu fui pro internacional, né, as coisas começaram a melhorar. Né, uma certa época a gente recebeu um dinheiro, meus pais colocaram um mercado, então já comecei a parte de empreendedorismo aí, né, já aprender e já ver também. Não deu certo, mas hoje eu vejo com bons olhos, né, depois também, né, isso me ajudou a abrir a minha cabeça, a expandir, a querer aprender. Então já vem daí, né, dessa parte. E com 17 anos, quando eu resolvi tocar minha vida mesmo, assim, deixar meus pais um pouco mais tranquilos em casa, e eu mesmo, né, tocar minha vida junto com as pessoas que trabalhavam comigo naquela época. E na época eu até troquei de empresário, eu mesmo decidi. Eu falei pra minha mãe, né, tipo, ela nem gostou, né, mas eu mesmo... Porque eu acho que não tem ninguém melhor do que a gente mesmo para tomar conta das nossas coisas, entendeu? Então eu tive isso pra mim, tive essa mudança na minha vida, foi quando eu comecei foi o start, assim, sabe? Comecei a aprender. Então eu sempre tive uma certa facilidade de aprender coisas, tanto instrumentos quanto na época de matemática, Olimpíada de Matemática, né, da escola, essas coisinhas assim. Legal. Aí eu fui, né, pra Olimpíada de Matemática com um amigo meu, a gente ganhou medalha era bem novinho, medalha dos melhores da escola, uma coisa assim. Então eu sempre tive isso, só que quando tu vai pro futebol, tu acaba perdendo por, né, a correria, dia a dia. A gente tinha que viajar, tinha vezes que não dava tempo de estudar, ou perdi uma prova ou tinha que refazer depois. Então tu se afasta um pouco mais dos estudos, porque, né, são prioridades, né? Então prioridade é o futebol. E aí, até hoje, né, a prioridade da minha vida é o futebol, né? E aí eu comecei a me afastar um pouquinho, só que depois, com 17 anos, depois que eu tive uma lesão no joelho, e o Ronaldo tava num podcast, e ele falou sobre isso, falou, né, que falam, né, sobre se não tivesse a lesão, tu poderia ter sido campeão, não sei, Champions League, não lembro, falaram um monte de coisa assim. Tu poderia, realmente poderia, sim, mas provavelmente não seria a pessoa que ele é hoje, né? Então, a gente, um exemplo, né, de jogador e de empreendedor, né, uma pessoa fenomenal mesmo. E que não precisaria, que nem eu estava comentando antes, né, não precisaria disso, né? Poderia ficar confortável só com o que ganhou. Então foi ali, né, principalmente nisso, com 16 anos, quando eu sofri uma lesão no joelho, que aí eu vi que, cara, que eu não era ninguém, sabe? Que eu tinha muito, muito ainda que trabalhar, que as coisas não eram do jeito que eu pensava. E ali eu comecei a amadurecer. E eu sempre falo, eu aprendi a aprender. Então eu aprendi a aprender
como? Qual é a melhor forma de eu aprender? Se por exemplo, eu ensinando eu aprendo mais ainda. Eu gravo mais ainda. Eu tenho um método, qual é o método que me ajuda? Talvez um Pomodoro, né? Me ajuda ali na parte de aprender. Então eu fui testando coisas e eu aprendi a aprender. Hoje eu gosto. Eu gosto de aprender tudo que for. Claro, hoje eu não perco tempo também com. Vou aprender isso daqui, né? Que vai servir um papinho de bar, sabe? Essas coisinhas. Sabe? Não, vou aprender coisas que realmente vai ter algum efeito na minha vida. E aí foi mais ou menos assim que aí eu comecei a entrar no mundo das finanças e me apaixonei. Estamos até hoje, né? E vamos ficar aí muito tempo. Com certeza. A primeira passagem que você teve aqui no MCast, eu não pude participar da mesa, tava dando uma aula, mas depois assisti completo e o que chamou a atenção de todo mundo aqui é a sua cabeça voltada para o empreendedorismo. Então a gente está acostumado a ver atletas de futebol focados 100% na carreira, não que você não seja 100%, mas você já tem um direcionamento para finanças, para empreendedorismo, é uma sequência. E isso chamou muita atenção na gente, porque é realmente fora da curva, é diferencial. E a gente sabe que aqui no Brasil a maioria dos atletas não olham para isso. Não olham de jeito nenhum. No mundo, né? Só no Brasil. Então, e aí como o Rodrigo teve agora a experiência internacional lá na Coreia, você sentiu muita diferença de atletas lá que já pensam mais no pós-carreira, que já pensam em finanças, veem investimentos de outra forma, ou não? Eu acho que não, acho que é a mesma coisa, assim, né? Pelo menos de onde eu passei. Do ser humano isso daí, né? Eu acho que é uma questão que agora, beleza, né? Depois aí da pandemia, que a galera ficou em casa, home office, então a informação com a internet, né, sempre tá mais fácil, né? Mais palpável do que antigamente. E aí começou a vir mais live, essas coisas, a galera com um pouco de mais tempo. Então acho que acelerou esse movimento aí, né? Vamos aprender sobre isso. Hoje eu falo, eu não sei se eu falei da outra vez, mas eu vi um movimento assim, muito de jogador. Até por isso que eu botei a nossa empresa, né? A primeira lá. Por conta que muita gente pedia ajuda, que interessada, queria aprender, etc. Eles sabiam. Eu não falava publicamente disso antes, mas eu estudava, né? Todo dia no quarto, concentração. Os meninos vinham estudando. Isso é muito engraçado que alguns falam, nossa, eu me sinto burro com o Andrigo lá no quarto. O Andrigo aqui, ó, tá no computador estudando e eu jogando joguinho. Então, assim, eles tiveram esse exemplo meu ali, né? Porque normalmente tu divide um quarto na concentração e aí a pessoa tá te olhando. Eu acho que é a melhor forma de influenciar alguém, sabe? Pelo teu agir, né? Exemplo porque assim, até porque você tem muitos colegas ali que com certeza estão mais próximos a você do que da família deles. Então você vai pegar o jovem, que é muito influenciado, né? Eu tava vendo uma matéria do Cafu, ele comentando que no começo da carreira dele no São Paulo, o Tele Santana chegava assim e falava, cara, você comprou um carro. O cara chegava com um carro. Ele falava, você já comprou a sua casa? Você já deu a casa pra tua mãe? Você já guardou algum dinheiro? Não, então você vende esse carro. Fala. Prioridade, então né? você vende. Você tem na cabeça. Você tem que primeiro saber onde você vai morar, tem que ajudar seus pais, depois você compra carro. Então, você vê que assim, mais um paizão que dava muito, né, um direcionamento que talvez ele era tido como chato em relação a isso, mas hoje os caras devem agradecer a ele, né? E a gente vê quantos caras que ganharam grana, jogaram bola que hoje estão aí no ostracismo, né, dependendo de trabalhar, não fizeram uma vida. Então é legal esse teu comportamento, porque, cara, você acaba inspirando, porque é difícil alguém num clube ter, por exemplo, alguém para cuidar, educar financeiramente os atletas. Não tem isso, né? Na base. Tem a minha empresa agora, né? Agora você criou, mas acho que o próprio, tá vendo também o Capita, o William, né? Que era do Corinthians também, ele se tornou assessor de investimentos, né? Então acho que vai mudando muito agora a cabeça das pessoas com o tempo, mas, pô, na base, a molecadinha que começa a ganhar grana rápido demais, não tem ali quem dê diretrizes. Vem família humilde, pelo contrário, vem empresário às vezes que tenta colocar mais pilha ainda. É difícil ter assim essa condução que você teve. É que é difícil assim porque são pessoas, né? Então a gente pode esperar de tudo, né? Das pessoas, então com certeza, né? Vai ter um empresário que vai estar preocupado com isso, vai ter um empresário que não vai estar, então vai ter um outro que vai até influenciar o cara a gastar mais, né? Vão ter vários tipos de pessoas, mas o trabalho é principalmente, né, junto com a família, porque até os 18, quem manda, né, tua família, não é. Tu não pode assinar um papel
quem assina são todos responsáveis, né? E aí, então, eu acho que esse trabalho, assim, né, feito já desde a base, já é bom que já vai mostrando tudo, né? Desde princípios, valores, que normalmente é isso aí, né? A gente sai de onde não tem nada, no meu caso, né? Aí começa a ter, corre risco de deslumbrar, né? Corre risco de um monte de coisa, né? De seguir outra vida, de pensar que as coisas vêm fácil, porque para cada jogador tem um momento de acontecer o que tá predestinado, né? Acontecer na tua vida. Só que aí tem gente que é muito rápido. Tem umas coisas que eu, para subir profissional, eu tive que penar muito, né? Tive que trabalhar muito, principalmente depois da lesão que eu tive. Então, eu tive que trabalhar muito, porque tem gente que não, tem gente com 17 anos já tá no profissional e tá no profissional bem, jogando, então tem que ter mais cuidado ainda, né? E aí, uma coisa que eu sempre tive pra mim era isso, de como eu tinha na minha vida esse empreendedorismo, investimentos, já não, né? Mas tô uns 6 anos aí no mercado financeiro, que comparado a muita gente é bastante tempo, comparado a, claro, a galera aí, que nem vocês, que estão há mais tempo, talvez o Renan, não sei quantos anos o Renan tem, mas o Ronaldo, né, que está há mais tempo. Eu julgo um bom tempo aí, né, de caminhada, então aprendi muita coisa, como eu gosto de aprender, tô aprendendo e procuro repassar isso para quem tá perto, né, hoje, gratificante tu ouvir de um cliente, amigo, jogador, ouvir ele falando, vocês mudaram a cabeça da nossa família, que o jeito que a gente pensa, isso é gratificante, não é dinheiro, não é nada, é isso aí, sabe, o legado que a gente tá deixando, servindo de inspiração. O cara pode falar, vai falar, o Rodrigo é ruim, o Rodrigo é isso, é aquilo, não chuta, ou chuta muito, sabe, vai falar um monte de coisa, mas nunca ouvi falar algum, não vou falar o palavrão aqui, né, mas nunca ouvi falar uma palavra pejorativa relacionada à minha pessoa, sabe. Sim. Porque eu sei quem eu sou, né? Eu sei tudo o que eu acrescento, né? Pra quem tá perto de mim. Então, esse é o legado que a gente tenta aí, né? Deixar no futebol. Alguém falou aqui essa semana agora, me ajudem, se vocês estavam perto, que eu achei bem legal, que falou que herança é o que você deixa pra alguém. Legado é o que você deixa em alguém. E eu vi semana agora aqui, eu não tô lembrando quem é. Sei, talvez tenha sido no evento que a gente fez no sábado. Eu não lembro. Alguém falou isso e eu achei que você colocou bem interessante, porque você tá deixando uma... Foi com o Carley, é verdade, isso. Você deixa, na verdade, algo para as pessoas que vai se perpetuar, né? Você tá fazendo, na verdade, que a geração de posterior a esse cara tenha uma vida melhor por conta do controle financeiro que ele tem hoje, né? Não, exato. E assim, eu vejo muito e eu sou um cara que eu fico tentando analisar muita coisa, sabe? E aí eu vejo as pessoas mudando muito por conta, né, às vezes a pessoa precisa de um empurrão, de um incentivo. Às vezes a pessoa que quer, cara, que nem às vezes a minha esposa, né? A Bianca, ela quer comprar um negócio, ela só compra depois que eu falar, compra. Tipo, acho que tu deveria comprar. Porque às vezes a pessoa precisa, sabe? Da validação ali, né? Tipo... E aí tem gente que quer, mas tá meio assim, não sabe, tá em cima do muro. Empreendedora nata também, né? Tamo bem, graças a Deus. A gente tá... Legal. E até te perguntar uma questão que é nesse ambiente do futebol, você falando dessa questão de empreendedorismo, e que você contasse um pouquinho mais justamente desse trabalho, que você fala aí com muito prestígio, porque no ambiente do futebol, o Bruno até sabe bem, porque a gente visualiza, todo mundo acha, né, que os caras do futebol têm ali o mesmo salário do Neymar, né, que é todo mundo naquele patamar, mas quando você olha ali pra maioria da galera do futebol, é uma vida difícil ali, se você não vinga, se você acaba não se dando tão bem, jogar numa primeira divisão, em algum clube ali realmente grande, você acaba tendo uma carreira muito curta e às vezes não consegue ter uma projeção de vida. Pô, você tem 27 anos, agora eu vou falar a minha idade, eu tenho 26, a gente tem a idade próxima e, pô, a nossa carreira é algo valioso. Pro jogador de futebol, se ele não tem um tempo hábil ali, ele acaba tendo uma carreira mais curta. E se ele não tem essa projeção financeira, essa mentalidade que você traz bastante, é muito difícil ele dar sequência. Então o Bruno tem vários amigos, né? Ele comenta bastante isso, que não tiveram essa cabeça e hoje acabam sofrendo. E o trabalho que você faz é justamente dar esse propósito para esses outros jogadores. Queria que você contasse um pouquinho mais justamente desse propósito, desse legado mesmo que você deixa na vida das pessoas, porque, pô, imagina o quanto de incentivo, o quanto de empurrão que você já deu e ver o retorno
dessa galera também deve ser sensacional, né? Exato, isso aí é bom demais, que assim, eu vejo pessoas mais velhas que eu sendo impactadas, sabe, e querendo cuidar um pouco mais das coisas, ou então se interessando, nem que seja um papo, né, se eu puder ajudar uma pessoa a ser 1% melhor, pra mim, sabe, já tá ótimo. E aí, tem 2 pontos aí, né, nessa questão, que o jogador, ele se dedica muito tempo, eu comentei há pouco tempo atrás, sobre prioridades. Então a gente vai dar prioridade pro futebol, não vai ser os estudos, então vai ser o futebol. E aí tu tá se dedicando para aquilo ali, uma coisa incerta. Na vida, né, as coisas são incertas, mas assim, se eu fizer uma faculdade, né, e tirar uma OAB, eu posso ser um advogado, por exemplo, né, se eu cursar direito. Então, e aí eu vou trabalhar conforme, né, eu conseguir meus clientes, captar, prospectar e tal. No futebol tu não sabe se tu vai ser jogador. Aí tu se dedica tanto tempo, chega com 18, 19 anos e acontece muito de não tá indo, sabe? Então aí tu vai voltar lá atrás, vai ter que começar. Não quer dizer que o estudo é tudo, não é tudo, mas eu julgo ser muito importante o estudo, sabe? Então tem isso daí, e vem junto com uma frustração de tu não ser jogador, então já mexe com o psicológico, e o psicológico é uma das coisas mais importantes que a gente tem. E aí, o outro é isso aí, a gente joga, né? Aí vamos supor o jogador que deu certo, tu vai jogar. É difícil tu ter uma carreira estável, porque, cara, estabilidade no futebol é muito difícil, né? Assim, até mesmo os maiores jogadores sofrem muita pressão, muita cobrança, e aí não rendem como todo mundo espera. Isso acontece com todo mundo. Imagina, né, com quem está num níveis mais abaixo do que essas pessoas. E na nossa vida é assim, na minha vida, na vida de vocês, cara, alto e baixo, passa um ano muito bom, e outro. Então a gente tem que saber trabalhar isso aí, principalmente internamente, né, pra gente. E aí depois, né, vem a questão financeira, porque que a gente comentou, se pegar a porcentagem de galera que recebe mais que 5 mil, não, é muito diferente do que muita gente imagina, né? Se pegar os dados ali, os números. E aí não importa também o quanto que tu vai receber, claro que tirando um caso ou outro aí, né? Mas importa o teu padrão de vida, é aquele negócio básico, recebe e gasta. Acho que o que a Ana colocou é bem assim, porque se o cara souber fazer gestão financeira, se ele for educado financeiramente, se ele souber a importância que tem de cuidar do dinheiro dele, se o cara ganhar 10, 50, 100 ou 1 milhão, se ele não souber cuidar, ele vai acabar com os 10, 50, 100 ou 1 milhão. E se ele souber, não interessa quanto ele ganha, ele vai conseguir administrar, porque você vai assim, pelo padrão de vida que ele se permite ter, né? Você vê que muitos, os jovens, principalmente, até o falecido Gilmar Fubá, do Corinthians lá, atleta de, cara, acho que todo mundo gosta muito dele, né? Um cara querido. Ele falava que depois já no pós-carreira, já maduro, ele falava que a primeiro salário que ele pegou no Corinthians, ele comprou uma BMW e chegou, não tinha onde guardar, porque não tinha casa. É muito boa. Ele guardava na rua. Então, assim, deve ser bem. Imagina o jovem que, nunca teve acesso a nada, ainda mais agora no mundo de redes sociais, que você tem acesso a todo mundo, e parece que todo mundo ganha muita grana, que todo mundo tem de tudo. Aí o cara não ganha nada, vê pingar 100 mil reais, vê ali um empresário. O cara vai comprar o quê? Vai comprar um carro. Ele quer mostrar para as pessoas que tem. Se ele não tiver educação, ele vai ganhar 100 mil, 1 milhão lá na frente, mas ele vai gastar tudo porque ele não teve a educação base, né? Que faz ele cuidar, ele viver com o que ele ganha, não viver com o que ele pode ganhar um dia. Né? E isso acontece muito por conta, né? Por conta de... O que acontece, né? Muito no futebol. O jogador, ele ganha... Eu acho que não é só no futebol, acho que é na vida, assim, mas eu vou falar, né, mais aqui do meu nicho. O jogador, ele tem pouco tempo para trabalhar, a gente passa mais tempo vivendo depois do que trabalhando ali, nesse tempo de carreira. E aí a gente tem... O jogador vai ali na base, subiu o profissional, saiu de um padrão, né, onde não tinha muita coisa, começou a ter, e aí tá indo, tá construindo a sua carreira, tá evoluindo. Com isso o padrão de vida vai subindo. Então a expectativa começa a aumentar, a expectativa de que meu filho vai estudar num colégio particular, eu vou dar isso aqui pro meu filho, minha esposa vai ter 2 babá, vai ter uma babá, vamos trocar de casa, vamos morar em São Paulo, na capital. Então vai começando a aumentar as expectativas normalmente. E
o padrão de vida. Só que aí depois, se não fizer nada para entrar dinheiro, seja empreendedorismo, investimentos, etc. Porque às vezes isso acontece de jogador ter muito dinheiro imóvel, sabe? Em imóveis, né? E aí, um exemplo, terreno. Tem gente que tem terreno. Já vi cara com 10 milhões num terreno, num lugar que é muito difícil de vender, sabe? Então... Fica meio que travado ali o recurso, né? O recurso fica travado, então não tem, imobilizado, então não tem liquidez. E aí, mas enfim, e aí depois tu vai viver. E tu vai precisar de dinheiro ali todo mês pra manter esse teu padrão de vida naquele maior tempo que tu vai ficar vivendo. E acontece muito, porque eu gerei uma expectativa, eu vou estudar em colégio particular, não sei o quê. E se programam errado, e as coisas começam a dar errado, e acontece muito, separação, aí metade, muita coisa acontece. Aí já vem problema psicológico. Aí, né, porque eu sempre julgo o tamanho da nossa frustração, o tamanho da expectativa que a gente vai colocar em alguma coisa. Então, eu vou colocar uma expectativa que a minha vida vai ser assim, e aí não vai ser, eu posso me frustrar, corro risco, né, de me frustrar, problemas psicológicos, depressão, etc. depois, por não conseguir dar a condição que eu queria pro meu filho, ou então por ter problema financeiro, que questão de dados, né, problema financeiro na família gerou muita separação, então aí já tem isso daí, separação, aí já é metade, tem muita coisa assim que acontece. Então é muito importante, eu julgo, né, do que o Renan tava falando, eu sempre usei o meu tempo para me capacitar, para aprender, porque a gente tem tempo também. No futebol a gente tem tempo para fazer essas coisas. Se não tivesse, eu não faria. Não é que eu boto isso aí na frente do futebol nunca. Eu me dedico. Eu cheguei atrasado aqui porque eu tava na academia, fazendo trabalho de força. Então, assim, para mim sempre o futebol vai estar na frente. Mas só que eu ainda tenho essa possibilidade, eu vejo. Eu me programo, me adapto para eu ter meu tempo de estudar, para tocar minhas empresas, ou então para deixar a empresa redonda para ela se tocar sozinha, não sozinha, né, assim, com as pessoas, né, podendo fazerem as coisas pela gente, delegar mais. E eu acho que, e eu sempre tive isso para mim, é interessante eu fazer isso enquanto eu jogo. Eu não preciso parar de jogar para fazer, porque, cara, eu vou começar da estaca zero. Se eu parar de jogar hoje, eu já tenho muito know-how de muita coisa, sabe? Tenho muito que aprender? Tenho, mas eu já conheço bastante sobre empreendedorismo, né? Sobre finanças. Então, alguma coisa ou outra, eu venho aqui, tiro uma certificação com vocês, aí vocês vão me arrumar um emprego, algum lugar, aí vocês vão me levar para algum banco, alguma coisa. Então, assim, eu já tenho, sabe, o meu projeto, assim, de vida. Então, acho que o jogador e a nossa empresa faz isso, além de cuidar, assim, né, praticamente de tudo pro cara, para deixar mais confortável dentro do futebol, com a cabeça pensando nisso. Então, já te dá esse insight de, será que não faz sentido, né, tu começar a estudar, pensar assim, porque tem gente que quer, né? E aí... Conta um pouco mais sobre o Tactic 4. A gente falou bastante dela até agora, mas assim, conta em si da empresa, o que ela faz, como que as pessoas também elas podem ter acesso. Então, é o seguinte, a gente iniciou a Tactic na pandemia justamente porque muita gente via eu estudando, né, conversava comigo, sentava na mesa do clube, aí fazia uma rodinha, ficavam perguntando, e eu ajudando. Aprendia também, né, que a gente sempre aprende junto. E aí, foi na época da pandemia que tudo caiu, muita gente desesperada, e eles, André, o que eu faço agora, etc. Pela questão psicológica, né, como no futebol, né, tem esse pêndulo psicológico aí, nas finanças também tem aquele pêndulo psicológico, então vieram pedir ajuda e foi onde eu vi uma oportunidade de, cara, isso aqui pode ser que faça sentido. Então a gente analisou as empresas e, né, fizemos aquele benchmark normal e colocamos a Tactic 4. Então a gente é uma consultoria né, assessoria financeira, patrimonial, jurídica, porque o jogador precisa muito, eu sempre falo isso, o jogador precisa de advogado, só que ele só sabe que precisa de advogado quando ele... algum problema, né? É impressionante. E eu falo por mim, né, porque eu só joguei necessário um advogado depois que deu merda. E aí, então, assim, pra se livrar, sabe, já pra fazer as coisas tudo certinho, porque aí depois é um problema, tu tá numa consideração, aí é uma ligação de um problema no imóvel, ter uma coisa assim que acontece, sabe? Ou então que tu tem um empregado, tomou uma trabalhista, essas coisas que acontecem. Então tu já consegue se proteger da melhor forma.
E aí a gente colocou ali dentro tudo que o jogador precisa, praticamente. A gente não faz a gestão hoje, né? Trabalhamos com um escritório parceiro, né? A gente não faz a gestão, mas estamos caminhando, né, para esse próximo passo, porque a gente tem muita confiança, né, muita credibilidade dos jogadores, principalmente. E então é natural, sabe, esse marketing no offline. Muita gente precisa, alguns só querem gente de confiança que sabe que vai fazer alguma coisa sem conflito de interesse. E aí a gente veio crescendo, né? Tivemos que parar de trazer pessoas para dentro da empresa por conta que cresceu muito rápido. Então também, né, no empreendedorismo tem que controlar o crescimento para dar qualidade. A gente não quer ter 500 pessoas e não poder dar um bom atendimento. E tem os meus sócios, né, que tocam essa parte. Eu fico mais nessa parte, sim, da prospecção, no tempo que eu tenho. Então, ali dentro tem tudo que o jogador precisa, suporte jurídico, né, patrimonial, financeiro, justamente para fazer... Fica tranquilo, né? Exato, justamente para fazer alguma coisa, a gente fala muito disso, o jogador é volátil, o salário é volátil, tudo é volátil a vida do jogador, tanto o rendimento quanto o financeiro. Então, se a gente planeja cenários, cenário normal, que o cara vai receber tanto até o final da carreira, o cenário onde tu vai receber o dobro, porque até com mais dinheiro tu tem que estar preparado para receber, para poder fazer gestão desse dinheiro, e quando tu tá recebendo a metade, porque aí já vem naquele aspecto pra mim, né, naquele aspecto da frustração, da expectativa, que é o cara coloca expectativa que ele vai receber isso aqui até o final da carreira. Baixou. O mercado, ele não gosta, é ruim, mas o mercado quer saber, é ruim, ele tá sabendo, ele não gosta, né, de definição, ele não gosta de algo que te pega de surpresa. Então, o que acontece com o jogador ou com a pessoa? Foi alguma coisa ruim? Beleza, é ruim, né, tu ganhar metade, é ruim, mas eu tô preparado aqui, eu já tô com meu planejamento, então eu sei que agora eu vou ter que meu aluguel vai ter que ser isso, eu vou poder gastar isso, entendeu? Então tu vai remanejando ali teu portfólio, tua carteira, tua vida em si. Então a gente pensa muito nisso, sabe? Deixar o jogador, o nosso cliente, preparado para o que for vir ali na frente. Dá um fôlego pra ele, né? Porque alguns ainda não tem nem a ideia do que vai fazer pós-futebol. Outros, por exemplo, você já tem a ideia do que vai fazer pós-futebol. Mas tendo essa assessoria, o cara fica tranquilo durante toda a carreira dele e depois, ao terminar a carreira, ele fala, caramba, agora eu posso começar. Se às vezes eu não tinha a cabeça pra começar durante o futebol, né? Pensar em alguma coisa juntamente ali, agora pelo menos eu tenho uma tranquilidade financeira pra dar o start no mais, 40, 50 anos de vida que o cara vai ter, né? Exato. E a tranquilidade financeira não estamos nem falando desses caras que ganham verba, né? Cifras gigantescas. Mas pelo menos eu vou ter uma tranquilidade que eu poder fazer uma faculdade. Um exemplo, vou poder fazer uma faculdade. Ou que eu vou poder empreender alguma coisa. Não é só financeiro, é ocupar a mente, é tudo. A pós-carreira tem acho que vários fatores que entram, né? O cara se sentir útil, sentir continuando ativo, tem muitos pontos. E na verdade o que você criou na empresa é interessante, que vai um pouco ao encontro do que você sempre carrega na tua fala, que é o que você valoriza, que é, primeiro, ter as pessoas certas ao lado. Você sempre valoriza muito isso, né? É um cara que gosta muito de ter pessoas próximas, e você conseguir juntar todas elas numa empresa para apresentar essas pessoas certas para o teu cliente. E um outro ponto que é saber priorizar, para o cara poder priorizar a carreira, porque o restante, o extra-campo, vai ter alguém cuidando, porque se o cara estiver preocupado com a trabalhista que ele toma, com coisas pequenas que vão acontecer na vida dele, esse cara fatalmente não vai conseguir performar, porque ele vai estar sempre tomado com alguma coisa lá de fora, né? Então, tendo alguém para cuidar, a chance do cara conseguir focar, priorizar o que é a fonte da receita dele, e o que mantém tudo isso, sem dúvida é vantajoso. Exato. E aí tudo que eu comentei no começo lá sobre pessoas, né? Nossa cabeça aqui, as nossas 4 cabeças são diferentes, então cada um pensa de uma forma, cada um reage de uma forma com o mesmo fato, né? E no futebol não é diferente. Então tem gente que consegue se blindar de tais coisas, outras pessoas não, vai sentir mais. Como vai ter o cara que vai querer aprender mais para já se fundamentar desde agora, como tem um cara que só quer gente de confiança para, né, porque vai fazer uma coisa correta, que ele realmente precisa. E então tem todo esse tipo de gente, né? E aí eu falo, na pior das hipóteses, o cara vai chegar lá mais fundamentado, e também
Porque normalmente o jogador chega no final da carreira, ele bota algum negócio, ele quer empreender. E na escala ali de risco de investimento, o mais difícil é o empreendedorismo, né? Por mais que a gente sempre incentive, né? Mas, então assim, o cara já vai aprendendo, o que é um fluxo de caixa. No mínimo o cara vai ficar sabendo de mais coisas, o que é importante na hora de abrir uma empresa, essas coisas. Então a gente, né, tenta, e que nem tu falou de pessoas, eu tenho as pessoas assim que estão com a gente ali, comigo, que eu confio muito, que eu gosto muito, que eu aprendo muito. Então eu sei que eles estão em boas mãos porque eu também estou, né? Legal. É isso. E assim, é bacana que isso que você está colocando não se aplica somente ao atleta, não, se aplica a várias profissões. A gente vê, por exemplo, assim, profissões como é muito comum a gente ver esses cursos médicos, pessoas que têm ali potencialmente um ganho financeiro acima da média do mercado, de outras profissões, mas que também não necessariamente têm educação financeira, né? Então, isso vale para médico, vale para arquitetos, engenheiros, advogados, vale para gente no mercado financeiro, inclusive, né? Também. Que muita gente no mercado financeiro ganha, ajuda os outros a ganhar, mas não consegue fazer uma boa gestão do que ganha, do que tem para si, né? Tudo da vontade de aprender mesmo, né? Igual a gente fala aqui do nosso próprio nicho do mercado financeiro. Às vezes eu e o Brunão ali na certificação dá aquele chá realmente de, vamos pra cima, acorda que você precisa, não é por aqui que você tem que parar. Então, o Rodrigo já tem certificação, comentou aqui que vai tirar o CFP, então, a gente tem alguém que não é a prioridade da pessoa, né? O futebol é a prioridade e tá indo atrás da certificação, enquanto, às vezes, o nosso nicho ali, as pessoas que atuam, a gente às vezes precisa mostrar a importância da certificação, então não vem ali direto da própria pessoa esse plus, esse a mais. Então é o que a gente sempre tenta trazer, de mudar a mentalidade, mudar a cabeça. Quanto antes você tiver essa mentalidade de, eu sei que isso é extremamente importante pra minha profissão, isso aqui não tanto, mas se eu estudar isso daqui, vai agregar pra esse ponto. É igual, você sabe o que é extremamente importante pro futebol, preciso treinar mais força, preciso treinar mais condicionamento, mas eu sei que se eu estudar isso aqui no financeiro, você vai se tornando como um todo uma pessoa mais completa. Sim. Agora, pro futuro. Então, cara, isso é sensacional. E aí, vai tirar o CFP logo. Aqui, ó, vamos torcer, planejar, ouve a gente aí, tomara que volte, né? Vamos torcer, vai que se voltasse uma supervisão ali, pra ser possível supervisão, Renanzão, já era. CFP aqui, ó. Andrigão no presencial com a gente aqui, Bruno. Imagina. O nosso programa, ele é inteiro gravado, né? Pra que a pessoa assista às aulas. E aí na reta final, antecede ali uma semana da prova, 30 horas ao vivo aqui embaixo. Caramba, todos os dias. Passou, ali. Depois de supervisão de 2 anos, Renanzão aí, ó. Renanzão assina lá. Tá assinando pra mim. Vai acompanhar ali. Opa, só vamos. Não, mas isso Tá acompanhando? Qual que é a performance dele? Cara, errou pouco passe, né? Dois chutes no ângulo, o cara já tá. Lançamento ali na medida, o cara vacilão, errou. Aí ele vai falar 10% do passe pra eu assinar aqui. A multa, tá falando da multa? Mas isso que o Renan comentou é muito bom, porque até foi ontem ou antes de ontem, eu coloquei eu falei uma dica pública aqui pros meus amigos boleiros, principalmente pra quem mora fora. E sobre um detalhe, né, que é isso daí, de repente isso aqui pode acrescentar, e realmente, né, tem muita coisa que pode acrescentar, e eu dou muito valor pros detalhes. Então eu via e vejo, né, muito jogador treinando, por exemplo, nas férias, e isso eu sempre falo, é muito bom, porque o jogador ele tá mais profissional hoje, né, então ele tá se cuidando mais. O futebol ele pede isso também, né? Tá muito mais físico. Só que eu falei, fui lá fazer um teste de dinamômetro, né? Dinamometria, que é um negócio que ele coloca aqui, uma faixa com um aparelho onde tu chuta, tu faz todos os movimentos e ele te dá o quanto que tu tá fazendo de força. Então ele vai pegar o pico máximo de força. O que acontece? Mas ele nem sabe que tem, né? Mas pode ocorrer de tu ter menos força numa perna. Sim. E aí, passando de 10% de diferença, se torna muito preocupante. Porque imagina, né, tu fazer 10% mais de força na esquerda para acelerar, e aí a outra vai ter que acompanhar. Uhum. Então tu corre um risco de lesão. E eu falei sobre isso, né? Indiquei a galera fazer. Até o Breia mesmo. Me indica onde foi o lugar que vocês fizeram, que tu fez. E aí eu indiquei isso aí pra galera e choveu mensagem de jogador. Falando, eu tô malhando aqui, mas eu não fiz nenhum teste desse aí, ou isocinético, alguma coisa assim. Porque aí
pensei, tudo bem, né? Tem uma pré-temporada lá nos clubes, né? Ou nos clubes aqui. Aqui no Brasil até eles se preocupam mais que isso aqui na Ásia. E aí, por isso que eu falei, né? Até pra quem tá mais fora do país. Só que aí se eu tô com déficit numa perna e eu não vejo esse detalhe, uma coisa que poderia me agregar, e vou lá e faço esse teste e vejo que realmente, então praticamente eu poderia levar um déficit muscular para uma Ásia, onde o futebol é diferente do Brasil, é muita correria, etc. Não tô falando que eu tô, né? Mas só dizendo, né? Então poderia me prejudicar lá. É um detalhezinho. É gestão de carreira. Gestão de carreira. Se fosse na carreira financeira, ele ia voar. É sério, é real. Com essa mentalidade, porque a gente fala muito sobre isso, cara. Olha o cuidado que o cara tem, assim, de olhar... Em todos os aspectos da carreira, seja física, seja técnica, seja no pós. É sensacional isso. Bom demais. Eu vi uns 2 anos atrás, que quando o Cristiano Ronaldo foi pra Juventus, que ele saiu do Real, que ele comprou uma câmera, alguma coisa, que era... que ele pagou, não lembro se $400 mil, uma coisa assim, e tinha um pessoal criticando. Cara, eu fiquei pensando, falei, tudo que o cara teve veio da carreira, veio do corpo. Então, $400 mil não impacta a vida dele. E ele optou em ter pra ele, aquele aparelho do que usar numa clínica. É uma escolha dele, né? E a gente vê como que as pessoas, elas não têm essa percepção, né? Porque, cara, tudo que ele tem veio da carreira. Ele tá cuidando da carreira do corpo dele, que é o instrumento de trabalho. Né? E vê como que existe uma deturpação, né? nessa visão de que quão é importante a gente cuidar do que nos traz dinheiro, né? Você tá cuidando do teu corpo. E tu sabe que tem clube, ou clubes, que até também não tem tanto investimento nessa parte, ou tem pouquíssimo investimento, porque julga não ser importante, só que questão lógica, né? Se tu parar vou comprar um aparelho aqui que custa, sei lá, um Game Ready, que tudo bem, pode fazer gelo no barril, mas o Game Ready pode levar pra viagem, etc. O jogador pode usar mais. É uma máquina de gelo e compressão. Não tô dando o exemplo dele, mas tem outros, né? Outros que são ótimos aparelhos que ajudam na recuperação, ou então no reabilitação. E aí, o clube não investe, sei lá, 30 mil nesse aparelho ou 50 mil nesse aparelho, mas aí tem um jogador que que custa 100 ou custa 70 ou que custa 30, e aí um aparelho onde poderia ajudar o jogador a se recuperar, porque a gente sabe, no futebol, né, a gente fica entre a excelência e a doença, né, que é a lesão, que é esporte de alto rendimento, não só futebol. Então tu a qualquer momento pode machucar, e a qualquer momento pode jogar ali no teu máximo, e acontece muito. Então, se eu tenho um aparelho que pode ajudar meu atleta a recuperar antes, custa 30 mil, mas ele pode ajudar a recuperar meu atleta antes, esse atleta custa 50, se ele ficar um mês fora, eu já tô no prejuízo. Já tô de 20 mil no prejuízo, entendeu? Tipo, isso é gestão de carreira, é gestão de empresa, de negócio, é tudo, né? Então não são só pessoas, né? É isso. Quanto insight, né? Que show. E bacana, muito bom, Rodrigão, a gente compartilhar essas lições de vida, não só de carreira, porque realmente cara, você é um cara muito sábio e pode gravar aí, pegar esse trecho, a gente vai estar falando com um cara que com toda certeza vai ajudar muita gente ainda a cuidar do dinheiro, investir. Você falou, de ter ali de ter um braço realmente ali financeiro, de gestão de recursos, que aqui a gente quer muito, você quer ser seu parceiro a vida toda, porque realmente a gente sabe como você coloca de coração aí no que você faz, e sem dúvida nenhuma, é só o começo, cara, parabéns. Não, obrigado, e eu vi isso aí de vocês, né, a galera que tá aí vivendo 24 horas por dia para ajudar os outros, não só por business, só por negócio, mas Renan comentou disso aí, de estar influenciando os outros, e de pessoas assim que a gente precisa, pessoas assim que eu gosto de estar perto, porque vocês são pessoas também que me fazem eu ser melhor e vocês nem sabem muitas vezes, sabe? Às vezes o Renan, tu posta uma coisa e eu vejo, ou então vejo vocês nas lives, então, cara, é um prazer estar aqui. Pô, que honra. Rodrigão, tamo junto, muito obrigado, craque. E aqui, poxa, eu realmente, na próxima eu tenho que trazer alguém que não é atleta, viu? Que eu fiquei meio deslocado aqui hoje. Tá, assim, tem. Depois a gente mostrar o vídeo pra ele lá do Cariani, lá, que a gente foi gravar com o Renato Cariani. Renato Cariani, bodybuilder, atleta, a gente foi gravar na academia dele, que a gente faz o co-host do podcast. E a gente combinou, eu e o Lucas antes, né? Mas, cara, eu acho que eu sou um ótimo ator, porque os caras acreditaram. Eu fui treinar bíceps
perna de máquina, assim, cadeira zoando, extensora, sabe? Ah, Assim, não. só que Ah. assim, Extensora, né? só que assim, eu fui muito sério, cara. Tipo, fui, mano, me concentrei, alonguei, aí sentei na máquina de perna, cara, e o extensor eu puxando assim, ó. E passando a galera olhando pra mim, A galera te sério, olhando. sério, assim. Aí eu falei, pô, os caras vão levar a sério. Passou uma menina, voltou assim, olhou. Aí eles viram que tava dando Que risada, tava dando né? risada, que tava Porque zoando. falou, pô, cara, os caras falaram, meu, quer errar, beleza, mas assim. Dá já pra é fazer demais, esse né? teste que você falou do dinamômetro aí com o Ronaldão? Dá, Será que vai dar mano. um déficit aí na perna dele? O bom é que as duas vão estar fracas. Então As duas não tá fracas. É, assim. Vai Pô, trabalhar as duas, Minha, vai minha botar as perna duas pra esquerda ela é trabalhar. imprestável, assim. Vai dar no Nem mínimo pra subir no ônibus. uns 60% de diferença no mínimo pra outra. Não tem. Vou estourar o aparelho lá, pô. Não, obrigado mais uma vez. Tamo junto. Renanzão, Sensacional. monstro. Pô, Andrigão, obrigado aí, cara. Acho que fica muitas lições aqui pra galera, porque é alta performance, né? O Brunão falou de alta performance aí no sábado pra galera do PAP, pros nossos alunos, e ver realmente a preocupação que você tem com a galera, ver a preocupação que você tem fora do campo, isso daqui é sensacional. A gente sempre liga muito com o mercado financeiro. A galera, pô, que às vezes quer entrar num banco, às vezes não tem nem a preocupação de olhar a história, a cultura do banco. Então o Ronaldo fala muito isso de fit. Pô, às vezes não é esse banco pra você, é esse banco, mas você não tem esse autoconhecimento nem pra discernir. E às vezes você, pô, deixa eu fazer esse teste aqui pra ver se eu chego mais qualificado pra lá. Eu vou para tal país, deixa eu aprender a língua desse país. diferente. Cara, você vai realmente diferente. buscando algo pra sempre se melhorar. Então, sensacional bater esse papo contigo aqui. Show de bola. Não, que isso. E de novo, e não é porque vocês estão aqui, eu sei que vocês não estão falando também só porque eu tô aqui, porque a gente troca, né? A gente troca ideia aí durante o ano. E vocês verem, isso aí pra mim é gratificante, vocês verem, né? Tipo, aquilo que a gente tá construindo, entenderem, porque né, sabe, a gente sabe como é que é pra incentivar, né, as pessoas, é mais complicado, muita gente não gosta de ver outra pessoa crescendo, então fico muito feliz com o reconhecimento de vocês, não de hoje, né, mas de sempre, desde quando a gente se conheceu, e vocês sabem, né, que nós somos parceiros aí, a gente Obrigado, Andrigão. vamos aí pro resto da vida. E o carinho que a gente tem por você é imenso, tá? E aqui na nossa descrição do vídeo também, a gente vai deixar aqui o site da Tech4, as redes sociais do Andrigo, sigam, que é um cara que traz, nem parece um perfil de cara de futebol, que traz muita coisa dos bastidores, mas traz dicas bacanas demais, é um cara diferente, você sabe disso. Então, obrigado, Andrigão, obrigado por tudo. Nos vemos ano que vem aqui de novo, hein? Aqui, ano que vem eu tô de volta. temporada no Brasil aqui, a gente tem, no ano passado eu tava na sede antiga, É isso que eu ia falar. sede antiga, agora é o seguinte, nossa intenção é daqui a um tempo falar, pô, a gente fica na Avenida Unibanco, aquela antiga paulista. Não custa nada sonhar alto, né? Ah, poxa? não, tá certo. Vai, tá, né? tá, A vocês, obrigado por tudo, se inscreva no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, estamos juntos. Valeu. Valeu. Valeu.